Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha guiar os pensamentos, os nossos pensamentos, os seus e meus, para que nós possamos entender a sua voz, a sua palavra, e segui-la, e obedecê-la, e praticá-la, e ter a fé para assumir a palavra de Deus, obedecê-la. Porque a fé não é um sentimento. A fé não é sentimento. Assim como também o amor não é sentimento. Você sabia disso? Deus é amor. Deus não é sentimento. Deus é amor. E quando a pessoa ama, ela quer o bem do seu semelhante. Ela quer o bem do seu semelhante. E isso não é sentimento, isso é amor. A pessoa ela ama, então ela quer o melhor para o seu semelhante. Não apenas para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que lhe fazem bem, não. Ela quer o bem para todos, porque ela ama. Deus é amor. E Deus nos dá o espírito do amor, nos dá o amor para que nós venhamos amar, quer dizer, querer o melhor para o nosso semelhante. Então, você vê direitinho uma pessoa que é de Deus, ela quer o melhor para todos. Porque Deus quer o melhor para todos. Mesmo aqueles que não creem em Deus, que desdêm dele, mesmo aqueles que são incrédulos, são fanaticamente incrédulos, Deus os ama. Deus lhes dá o sol, como dá a mim, não é? E a você. Deus lhes dá o ar para respirar. Deus lhes dá a terra para cultivar, tirar o melhor proveito dela. Deus é bom, que significa que Deus quer o melhor para todos. O problema é que há quem não aceite esse amor, que rejeita esse amor. Infelizmente, e o que ele pode fazer? Ele não pode fazer nada. Quem rejeita o amor de Deus vai colher os frutos do ódio que carrega. Não tenho dúvida. Que ela goste ou não, saiba, tenha conhecimento, enfim, seja o que for, ela vai colher aquilo que ela planta. Mas quando a pessoa entende Deus, quando a pessoa tem Deus consigo, o Todo-Poderoso, ela quer o melhor, mesmo para os seus inimigos. Jesus disse, que adianta vocês amarem aqueles que vos amam? Isso não quer dizer nada. Agora, o que vocês têm que fazer é amar os seus inimigos. Pô, bicho, peraí, Jesus não estava errado, não, quando falou isso? Será que ele estava bem? Se Deus fosse odiar os seus inimigos, não sobraria ninguém quase aqui na terra, né? Deus quer o melhor para todos. E nesse espírito de amor, de fé, a fé também não é um sentimento. A fé é uma atitude de coragem, de determinação. Você crê, você então vai em frente. Você não crê, você fica parado. É isso aí. Não adianta você crer e sentir, mas não fazer nada. Você vai ficar chupando o dedo. Olha só, presta atenção. A oração que agrada a Deus, que agradou a Deus. E agradou tanto que ficou registrada nas Escrituras como um exemplo de fé
de fé divina que agrada a Deus. Olha só, presta atenção. Esta é a oração que agradou a Deus. E esta oração foi feita por Agur. Diz o texto sagrado, Agur, lá em Provérbios, capítulo 30, aqui no versículo 7, ele diz assim: duas coisas te pedi. Agur pediu duas coisas a Deus. Duas coisas, só duas coisas. Não mas negues antes que morra. Quer dizer, o que eu quero de ti é isso, duas coisas. Primeiro, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Duas coisas. Duas coisas, presta atenção. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. E a terceira, que aparentemente é a terceira, mas é a segunda coisa. A segunda coisa é: mantém-me do pão da minha porção de costume. Isso é muito grandioso. Isso é muito maravilhoso. Duas coisas que eu te peço, meu Pai. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deixe nem a pobreza, nem a riqueza. Ponto. Essa é uma coisa. Segunda coisa, mantém-me do pão da minha porção de costume. É isso aí. Mantém-me do pão da minha porção de costume. Sabe, a gente viveu uma vida simples, uma vida... Você está acostumado, aquela vida de arroz com feijão, feijão com arroz. Né? E viver assim, aquela vidinha bem limitada, mas com fartura, com o que você gosta, com o que você quer, com o que satisfaz o seu organismo. Essa é a porção de costume. E eu me vejo aqui nesse texto, porque quando a gente está em casa, quando nós estamos sozinhos, eu, Esther e eu, nós temos uma vida, nós temos a porção de costume, a gente tem aquela vida certinha, assim, entendeu? A hora para deitar, a hora para acordar, a hora para almoçar, para jantar, para tomar o café, enfim. A gente já está habituado naquele costume saudável. Costume saudável. Quando eu vou visitar países e fico na casa de um, na casa de outro, ou vou para um hotel, a porção de costume vai para o beleléu. Aí a gente começa a ter problema. Aí começa a ter dor de cabeça. Porque a gente sai do nosso costume, a gente sai daquele ritmo. Então o corpo sente, literalmente. O nosso corpo sente. Por exemplo, você vai dormir numa outra cama, um outro travesseiro. Puxa vida, é ou não é? Que coisa. Às vezes o ar está demais, o ar está de menos. Enfim, sempre tem uma coisinha que incomoda, tira a gente do sério. Saiu da... Eu falo por mim, saiu da minha vida cotidiana, da minha porçãozinha de costume, então, da zebra. E este pedido, esta oração, uma oração belíssima, não só belíssima, mas inteligente, sábia, porque afasta de mim a vaidade que faz as pessoas se destruírem, se desgraçarem,
porque querem mostrar, ostentar uma coisa que não são, e sabe que no final das contas vai tudo para o brejo, vai tudo para o túmulo. A vaidade passa, tudo passa. E também a palavra mentirosa, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não só isso, mas também não me deixe nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão nosso de cada dia. É o que Jesus ensina a orar também. Jesus ensina essa oração de outra forma. Pai nosso que estás nos céus. Depois ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E as pessoas ficaram assim, sem entender. Jesus disse, vocês ficam ansiosos por isso, ansiosos por aquilo, quer isso, quer aquilo. Veja os pássaros, olhe para os passarinhos. Eles não fiam, não colhem, não têm celeiro. Eles, todo santo dia, eles vão buscar o pão nosso cada dia e encontram. Não só os pássaros, mas todos os animais. Deus sustenta toda a grandeza de animais espalhado pelo mundo inteiro com o pão nosso de cada dia. Acabou. Não falta nada. O pão nosso de cada dia dá-me hoje. Não me dê o pão nosso do dia de hoje para amanhã também, depois da manhã, para o ano que vem. Nada disso. Me dê o pão nosso de cada dia. Você vê que a Bíblia fala que os ricos não têm paz, não têm sossego. Você sabia disso? Eles têm tanto que eles não têm sossego. Por quê? Porque quanto mais a pessoa tem, mais a cabeça dela vai ficar administrando problemas, dificuldades. E aqui, Agur, quando pede que para afastar da vaidade, da palavra mentirosa, que não dê a pobreza nem a riqueza, ele está sendo extremamente sábio. Ele está vivendo do pão nosso de cada dia. Mantém-me do pão da minha porção de costume, pão nosso de cada dia. Todo dia, ó meu Deus, me dá o pão nosso de cada dia. E isso não vai faltar. Para que, porventura, continua ele orando, estando farto, não te negue e venha a dizer, quem é o Senhor? Ou empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Isso aqui acontece muito. Essa situação aqui. Para que, porventura, estando farto, não te negue. E quantas não têm sido as pessoas que têm caído na armadilha de Satanás por causa da riqueza, por causa de ter muito, por causa de ter demais. Jesus diz aqui na parábola do semeador que os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas seduzem, sufocam, melhor dizendo, a palavra de Deus, isso, e ela fica infrutífera. Quantas pessoas se tornaram, entraram mendigas na igreja? Isso eu posso falar para mim, porque eu tenho visto isso. Nós temos mostrado isso. Pessoas que há 2 anos atrás entraram como mendigas. 1 ano depois estavam ricas. Parecia até que tinham ganho na loteria. Mas passado um tempo, voltaram à miséria. Por quê? Porque não tiveram o Espírito Santo para conduzir, para dirigir, administrar os bens que possuíram. Então, Jesus diz que os cuidados do mundo, as vaidades do mundo, as concupiscências do mundo,
as riquezas do mundo sufocam a palavra de Deus. Sufocam. E a pessoa fica entre curtir o que tem e servir a Deus. Elas deixam, então, elas se dividem, elas creem assim, vou dividir o meu tempo, uma parte para Deus, outra parte para administrar as minhas riquezas. É claro que ela vai deixar se levar pela riqueza e vai querer mais riqueza e mais, e mais, e mais, e acabar virando as costas para Deus. Quantas pessoas que neste momento estão me ouvindo, que um dia tiveram muito, e hoje não tem nada. Por quê? Porque deixaram o espiritual de lado, deixaram a fé de lado, deixaram os valores eternos de lado e se apegaram às coisas, às drogas deste mundo. Estão perdidas. Querem voltar, mas não conseguem. Por quê? Porque estão sufocadas pelas paixões do mundo, pelos cuidados do mundo, pela soberba da vida, pelas concupiscências do mundo, pelas riquezas do mundo. Salomão foi o homem mais rico, mais poderoso, mais sábio na face da terra. Mais sábio, mais rico, mais poderoso. E, no entanto, deu no que deu. Acabou frustrado. Acabou chegando à conclusão: tudo é vaidade. A minha vida é vaidade. A minha vida é uma vaidade. Ele falou: nos dias da minha vaidade. Quer dizer, se enterrou e deixou uma herança maldita para os seus filhos, seus descendentes. Até hoje, Israel sofre por causa disso. Então, amiga e amigo, esta oração aqui, que é como a oração do Pai Nosso, essa oração aqui tem tudo a ver com a oração do Pai Nosso, porque a pessoa é inteligente, sabe, ela não quer riqueza, nem grandeza, nem vaidade, ela quer o pão de costume, o pão nosso de cada dia, o pão de costume. Poxa, eu lembro da minha infância, quando parte dela eu vivi na roça, então pela manhã não tinha pão, porque a gente morava na roça. Então se fazia aquele angu, um fubá de milho verde, novinho, que acontece muito no interior, onde tem milho. E se fazia aquele angu, pegava-se leite, colocava junto, fazia o café, colocava o café, fazia um café com leite com angu. Ah, que delícia! Não tem pão, não tem bisnaga, não tem nada, nada nesse mundo, para mim, melhor do que uma caneca com café com leite com angu. Ah, é o pão nosso de cada dia. Eu aprendi essa vida que a Agur pede, porção de costume. Graças a Deus. Estou aí. Estou aqui. Aleluia. Então, minha amiga, meu amigo, agora quando eu conheço a palavra de Deus, puxa vida, a gente conhece uma parte. A palavra de Deus, a gente sabe escolher a porção diária de costume e se contenta com aquilo. Graças a Deus. Aprenda essa oração, minha amiga. Você pode ler isso aí em Provérbios, capítulo 30, do versículo 7 a 9. Eu entendo aqui que ele pede: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, e também não me des nem a pobreza nem a riqueza, como o primeiro pedido. O segundo pedido é: mantém-me do pão nosso de cada dia. E é o que eu peço. Todo dia eu peço: ó meu Deus, dá o pão nosso para o dia de hoje. Eu não sei o que eu preciso falar porque o povo, eu não sei quem está precisando, só o Senhor. Então, dá o pão nosso. Esse é o pão nosso para você no dia de hoje, para todos nós.
tá bom? Deus abençoe a todos e amanhã estaremos de volta. Graças a Deus. Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. E o Espírito Santo, o Espírito de verdade, o Espírito da verdade, venha guiar cada um de nós, de acordo com a sua vontade. Isto é, na verdade. Quando a pessoa, aliás, uma das perguntas mais insistentes que nós temos ouvido é: como que eu sei que eu fui batizado com o Espírito Santo? Como é que eu sei que sou batizado com o Espírito Santo? Como é que eu sei se eu tenho o Espírito Santo? Bem, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, primeiro, o Espírito Santo confirma, testifica que ela é dele. Então, a pessoa mesma é convencida pelo próprio Espírito que está nela. Você não recebeu o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo vai convencer você. Se não convenceu, se há um mínimo de dúvida, é porque não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem convence a gente do pecado, da justiça, do juízo. Ele convence. Então, quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela sabe que tem, ela tem certeza. Então, se ela fala em língua, se ela não fala em língua, não faz a diferença. O que importa é ela falar a verdade, falar a verdade. E ela, se realmente tem o Espírito Santo testifica com ela. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, mas quando a pessoa não tem o Espírito de verdade, o Espírito Santo, ela não tem certeza, ela não tem segurança. Ela tem fé em Jesus, ela crê em Jesus, mas ela não segue as palavras de Jesus. Ela não consegue obedecer a palavra de Jesus. Então ela, infelizmente, ela cai, tropeça. Ora ela está na fé, ora ela está na dúvida, não é? Ora ela está bem, ora ela está mal. Por quê? Porque o Espírito Santo, mesmo diante das lutas, das tribulações, mesmo diante das avalanches, das tempestades, ele permanece ali com a gente. E ele sustenta. Ele nos dá a certeza que é conosco. Que aconteça o que acontecer, ele é conosco. E nada vai acontecer além do que ele permite. Então, aí está uma outra vantagem de se ter o Espírito de Deus, o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, o Santo Espírito. Quando a pessoa o tem, então ela é segura, mesmo diante das tribulações. E você, minha amiga e meu amigo, que quer receber o Espírito Santo, você tem que se arrepender primeiro. Você tem que se arrepender do seu passado sujo, dos seus pecados, se arrepender do que viveu, do errado. E esse arrependimento não é um sentimento, mas é uma atitude. Vou dar um exemplo para você de arrependimento. Você
está indo na direção do norte e se arrependeu, então imediatamente você dá meia volta e vem para o sul. Você se arrependeu de ir para o norte, então você dá meia volta e vem para o sul. E vice-versa. Arrependimento é uma atitude, é uma decisão que a pessoa toma por livre e espontânea vontade. Não é uma coisa imposta pela religião, imposta por terceiros, não. É uma coisa pessoal, é Deus quem fala, é Deus quem quer. Quando Adão e Eva pecaram, eles pecaram de forma consciente. Eles não pecaram, não caíram sem querer, não. Eles caíram de forma consciente. Ora, e de forma consciente, todos nós temos que nos voltar para Deus. Porque nascemos no pecado. Nós nascemos no pecado. Quando temos conhecimento, consciência de que Jesus pagou pelos nossos pecados, pagou pelos pecados daqueles que nele creem, então a pessoa, ela se converte, ela se arrepende. O que é arrependimento? O que é conversão? É isso. Ela deixa de fazer as coisas erradas e passa a fazer o que é certo. Isso é arrependimento. É uma decisão. Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer o que é errado. Nós falamos ontem do que o Espírito Santo ensina, falando que tudo que é verdadeiro, quer dizer, se a pessoa tem vivido na mentira, ela se converte, ela se arrepende, então ela passa a ser verdadeira. Tudo que é honesto, se ela é desonesta, então ela passa a ser honesta. É assim. Isso se chama conversão. Isso se chama arrependimento. Tudo que é justo, mesma coisa. Você tem vivido na injustiça. Você tem se aproveitado da sua força, do seu poder político ou econômico e tem feito injustiças e você quer se arrepender, basta você deixar de ser injusto ou injusta e começar a fazer o que é justo, o que é certo. Então, essa decisão é uma coisa muito pessoal e a pessoa tem que decidir por si própria. O Espírito Santo convence. Ele convence. Agora, quem toma atitude somos nós. E se o Espírito Santo convence e a pessoa não quer, então, o que vai fazer? Nada. Deixa ela seguir o seu caminho e colher os frutos da sua injustiça. Ele disse, tudo que é puro, se você é uma pessoa que vive na impureza e quer se converter e quer se arrepender, então você deixa a impureza, você deixa a vida impura e começa a viver uma vida pura. Aí sim, você pode ter certeza que nesse caminho, vivendo no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, você caminhando nessa estrada, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai descer sobre você, porque ele vai ver o seu esforço, ele vai ver o que você está fazendo, então Jesus mesmo cuida de você, enchendo do Espírito Santo. Porém, você tem que se arrepender. E não só se arrepender, tomar atitude de deixar o que é errado, deixar o pecado, mas também se batizar, quer dizer, sepultar aquela natureza
que foi pecaminosa, que foi errada, que foi injusta, desonesta, que foi impura, que foi mentirosa, enfim, você tem que deixar tudo que é errado e sepultar aquela criatura que viveu no erro. Quando você se levantar das águas, através do batismo, os céus se abrem para você, que foi o que aconteceu com Jesus. Quando João Batista o batizou, logo os céus se abriram e Deus apontou dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas Jesus viveu toda a sua vida na justiça. E quando foi batizado, ele não precisava se batizar, mas para cumprir a lei, para ser a pessoa que vai ser o exemplo para todas as demais criaturas. Ele não precisava se arrepender porque ele não tinha pecado. Mas nós temos pecado. Nós somos pecadores. Então, quando nós queremos realmente andar com Deus, nós temos que deixar o erro, deixar o que é falso, deixar o que é impuro, deixar o que é errado e seguir no caminho certo. E isso é uma decisão pessoal, individual. Cada um tem que tomar a sua própria decisão. Isso se chama fé. Quando a pessoa toma uma decisão de andar na verdade, em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é puro, em tudo que é limpo, em tudo o que é justo, essa pessoa, obviamente, está manifestando uma fé sólida, uma fé inteligente, uma fé em alguém que ela não vê, não toca, não sente, mas ela tem certeza absoluta do que está fazendo. E Deus faz possível ela receber o seu Espírito. Os céus se abrem para essa pessoa e ela ouve pessoalmente. Ela ouve lá dentro de si a voz dizendo: tu és minha filha, tu és meu filho. Quantas pessoas já ouviram essa voz? Por quê? Porque elas se arrependeram. E se ela tinha uma mágoa, um ressentimento contra alguém, elas perdoaram. Perdoaram porque ela está recebendo perdão, ela quer receber perdão de Deus. Então, como uma pessoa que não perdoa pode receber o perdão de Deus. Mas quando a pessoa é convicta de que Deus perdoa, é perdoador, ela também perdoa. É uma decisão, não é um sentimento. Se formos a tomar atitudes de fé pelo que a gente sente, a gente nunca vai andar pela fé, vai viver pela fé. Então, a gente tem que usar o raciocínio, a razão. A gente tem que usar a cabeça. Nós temos que usar a cabeça de acordo com a cabeça de Deus. A nossa mente de acordo com a mente de Deus. O nosso pensamento de acordo com o pensamento de Deus. Quando a pessoa, por livre e espontânea vontade, faz isso, Deus vem abraçá-la. Claro, porque Ele está buscando pessoas sinceras que queiram seguir a sua voz, que querem viver na dependência dEle. Então, às vezes a pessoa é religiosa, e essa é uma grande, é um grande engano, dá licença. Qual é o grande engano? A pessoa adere a uma religião, ela se junta a uma religião, a uma igreja,
até a Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo. Então ela vai na igreja, ela batiza nas águas, ela é fiel nas suas ofertas, nos seus dízimos, ela participa da Santa Ceia, ela ajuda outras pessoas, ela é uma obreira, por exemplo, um obreiro, ela é uma pessoa ativa dentro da igreja. Só que, lá no seu coração, ela, lá fora, ela vive a sua vida contrária àquilo que ela diz que creu, a sua crença, a sua fé. Lá fora, ela é desonesta, ela é mentirosa, ela é enganadora, ela é injusta, ela é impura. Porque ser religioso é fácil. É fácil. O difícil é ser cristão. É seguir Jesus. Seguir Jesus é seguir a sua palavra. Então o diabo ilude pessoas, fazendo-as pensar, não, eu mereço, eu estou na igreja, eu sou fiel nos dízimos, eu sou fiel nas ofertas, eu sou uma pessoa caridosa, eu faço bem para os outros. Só que se ela faz alguma coisa boa dentro da igreja, do lado de fora da igreja, ela é uma pestinha. Ela é injusta, mentirosa, enganadora. Então, como que essa pessoa pode receber o Espírito Santo? Ela pode até dizer que tem o Espírito Santo, mas os frutos da vida dela são podres. Jesus disse que a árvore é conhecida pelos seus frutos, não pelos seus talentos, não pelos seus dons, mas pelos seus frutos. Então, se a pessoa, e isso é o que mais existe dentro das igrejas, é verdade, não tenho dúvida disso. Pessoas que da boca para fora são uma coisa, da boca para dentro é outra coisa diferente. E é por isso que essa gente fica, digamos assim, atolada em suas vidas. Na igreja tem uma aparência de cristã. Do lado de fora da igreja, ela é um péssimo testemunho. Então, o Espírito Santo, ele diz assim, através do apóstolo Paulo, quanto ao mais, irmãos, ele deu muitas palavras, falando, exortando, ensinando, mas para desfechar o texto, ele diz, quanto ao mais, irmãos. Quer dizer que irmãos são aqueles da mesma fé, que têm um só Pai. E ele diz, tudo que é verdadeiro, tudo o que é verdadeiro, tudo, não é meias verdades, não, tem que ser a verdade por inteiro. Tudo que é honesto, não é ser mais ou menos honesto do lado de fora e honesto dentro da igreja. Não adianta. Não adianta a pessoa, por exemplo, ser fiel no dízimo. Ela ser fiel no dízimo dentro da igreja, fiel. Mas do lado de fora, ela é desonesta para com outras pessoas. Você acha que isso vai convencer Deus? Você acha que Deus vai abençoar uma pessoa dessa? Não. Você acha que o Espírito Santo vai descer sobre uma pessoa que lá fora ela é desonesta, dentro da igreja ela é honesta? Não, não vai. Não adianta, minha amiga.
Não adianta. Quando ela é batizada, ela apenas toma um banho, mais nada. Quando ela participa da Santa Ceia, ela está comendo um pedacinho de pão e bebendo um pouquinho de suco de uva, só isso. Ela não está tendo nenhum relacionamento com Deus. Por quê? Porque lá fora ela é outra pessoa. Ela tem um outro caráter. Então essas pessoas ficam empacando dentro das igrejas. Os anos vão passando, elas vão envelhecendo nesse modo de vida, e a vida delas é um fracasso, porque a imagem de Jesus não é refletida nelas. O perfume de Jesus não é sentido nelas. Lá fora, elas são consideradas, digamos, hipócritas, porque falam para os outros, pregam para os outros, mas elas mesmas não vivem aquilo que pregam, que ensinam. E Jesus condenou com veemência os hipócritas. Ele condenou os hipócritas, os fariseus, saduceus, que eram religiosamente oficiais. Eles eram, religiosamente falando, eles eram os maiorais, os príncipes. Então, amiga e amigo, não vamos nos iludir. O coração sente prazer em ajudar outras pessoas, etc. Mas o coração que não está no altar de Deus, essa é a realidade. O coração que está no altar de Deus, ele se entrega, ele se rende segundo a vontade de Deus. Ele se entrega para que Deus venha fazer uso dele para ajudar outras pessoas. Então, você que está me assistindo nesse momento e tem buscado o Espírito Santo, hoje é dia. Você que vai na igreja, você fez jejum, você fez sacrifícios, você participou da fogueira santa, mas não recebeu o Espírito Santo. Por quê? Você pergunta, por quê? Por quê? Por quê? Por que eu não tenho certeza ainda do meu batismo? Porque você não tem o batismo. Só isso. Quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, ele confirma dentro de nós. Ele confirma dentro de nós. E ele confirma não é para que a gente saia por aí falando, pessoal, eu tenho o Espírito Santo. Não. Ele confirma isso na nossa vida diária, cotidiana, na nossa conduta verdadeira, honesta, íntegra, justa, pura, que são os frutos do Espírito Santo dentro de nós. O que eu faço, bispo? O que você faz? Você tem que se arrepender. Você tem que reconhecer o seu pecado. Reconheça o seu pecado. E imediatamente vire as costas para ele. E comece a viver de acordo com o que o Espírito Santo ensina. Tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se há algum louvor, nisso pensai. Quando você pensa e age, então acontece. Quando a gente pensa os pensamentos de Deus
e tomamos atitudes, então acontece. Deus é conosco e ninguém pode nos destruir. Pode se levantar o mundo, o inferno, tudo. Não vai conseguir. Por quê? Porque você torna-se propriedade exclusiva de Deus. Entendeu? Então, se você vai na igreja hoje, por isso que você vê quantas pessoas estão aí perdidas, coitadas. Quantas pessoas querem ir na igreja. Puxa, eu queria ir hoje na igreja, mas parece que você tem uma tonelada presa nos seus pés, você não pode se mover. Você tem ânimo para ir na balada, você tem ânimo para ir no futebol, assistir futebol, você tem ânimo para sair nas festas, enfim, você tem ânimo para ir para o mundo, mas não tem ânimo para ir para o reino de Deus. Minha amiga e meu amigo, preste atenção, não tome atitude movido pelo coração, pelo sentimento, pela paixão. Tome atitude movido pela sua razão, sua inteligência. Você pensa e você age. Seja isso que ocupe o seu pensamento, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, justo, correto, íntegro, etc, etc, etc. Seja o que ocupe o seu pensamento, e então você vai agir de acordo com ele. Deus abençoe a todos e até logo mais, ou até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês, abrindo o entendimento para que todos possam entendê-lo, compreendê-lo e então decidir o que fazer da sua própria vida. Que o Espírito Santo venha iluminá-los, especialmente você que, neste momento, está em oração ou está buscando a Deus, você que de madrugada está oferecendo a sua vida para o Senhor. Graças a Deus. Você pode ter certeza absoluta de que a recompensa virá, porque Deus vê cada um de nós. Ele conhece cada um de nós com detalhes. O interior do nosso coração, da nossa mente, as profundezas das nossas entranhas, Deus conhece tudo. E Ele recompensa aqueles que se interessam na sua palavra, se interessam por Ele, vivendo nesse mundo cão ruim. Eu queria apenas fazer um breve relato do que ontem eu vi num documentário sobre Israel. E naquele dia, 7 de outubro do ano passado, quando o Hamas invadiu aquela festa e matou muita gente, então eu assisti o relato de uma jovem que estava com o seu namorado e eles estavam, dizia ela, se divertindo, estavam cantando, estavam dançando, enfim. E aí o que aconteceu? Quando os terroristas vieram e começaram a atirar, eles fugiram, ela e ele e outros tantos fugiram e entraram num bunker para se esconderem. Só que aquele bunker só tinha espaço para 12
15 pessoas ou 20 no máximo. Mas todos fugiram para aquele bunker, todos que puderam, e entraram naquele lugar. Então, aquele bunker ficou hiperlotado, com mais de 50 pessoas por aí. Estava um sufoco, um calor insuportável. Não havia oxigênio, mas estavam ali para se salvar a pele. E aí, ela dizia, eu fiquei escondidinha no cantinho, eu fui uma das primeiras a chegar, fiquei lá quietinho com o meu namorado. E aí eu comecei a falar com Deus. Eu não posso crer que você existe. Como é que o senhor deixa uma coisa dessa acontecer comigo, com a gente? Poxa, nós não somos o povo escolhido teu, não é que está escrito? O senhor não é o Deus de Abraão, de Isaac, nós somos filhos de Abraão. O que nós estávamos fazendo de errado? Nada, nós estávamos apenas dançando, nos divertindo, nós estávamos curtindo a nossa juventude e de repente acontece isso. E começou a praguejar contra Deus. Só que as pessoas não colocam a cabeça no lugar para pensar. Infelizmente, é assim. Talvez você que está me ouvindo neste momento esteja fazendo a mesma coisa, praguejando contra Deus, porque você está doente, você está condenado à morte, você está endividada, sua família foi destruída, você estava numa festa também, e hoje você está curtindo o inferno, um pedacinho do inferno, e você diz, não acredito em Deus, eu não acredito, eu não posso acreditar, não creio que Deus, se ele existe, ele é mau, ele é perverso. Só que, do outro lado, aquela festa que eles estavam curtindo lá em Israel, no dia 7 de outubro de 2023, tinha uma imagem enorme de Buda. Pelo menos parecia Buda. E as pessoas estavam dançando, curtindo e tal, e a festa correndo, e drogas e bebidas e tudo que não prestava estava acontecendo ali. Mas eles estavam em festa. E Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, e o povo de Israel sabe muito bem disso. Eles sabem que existem as profecias, eles aprendem as profecias, a Torá, quando são jovens, quando são crianças. Todos eles aprendem a palavra de Deus. E aqui, na palavra de Deus, pelo menos no Velho Testamento, você pode ler o que diz o Senhor através do profeta, o profeta Jeremias. Ele diz, Deus falando, o pecado de Judá, olha que Judá estava separado de Israel. Israel seguiram 11 tribos e Judá era uma tribo apenas, mas Deus guardou essa tribo, guardou essa cidade, guardou Jerusalém, Judá, como a lâmpada de Davi. E agora o profeta diz, quer dizer, Deus falando através do profeta Jeremias diz, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração. Quer dizer, o pecado de Judá, a tribo escolhida ali para cuidar do templo que Salomão ergueu. O pecado estava escrito com um ponteiro de ferro com a ponta de diamante gravado na tábua do seu coração. E nas
pontas dos vossos altares, porque eles cultuavam deuses estranhos. Eles ofereciam os filhos aos deuses daquela época, queimavam seus filhos, suas crianças. Eles faziam tudo que não prestava, tudo que Deus odiava. E Deus sabia, e Deus via. E o que acontece hoje não é diferente, porque eles colocaram, sabendo que Deus é um só Deus, como é que eles colocam lá uma imagem grande, enorme, não sei quantos metros de altura, estava lá, enfeitando aquela festa do inferno, aquela festa que mostrou que Israel estava virando as costas, tinha virado as costas para Deus há muito tempo. Deus fala, o teu pecado está gravado, está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Deus fala através do profeta, o profeta Jeremias. Depois você pode pegar na sua Bíblia, ler lá Jeremias capítulo 17, você vai ver isso. Diz assim, olha só o que está escrito. Ó Senhor, é o profeta falando, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Serão envergonhados. Todos os que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Quer dizer, seus nomes serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Quando Jesus, agora não é o profeta Jeremias, nem o profeta Isaías, não é o profeta Ezequiel, não, o profeta Daniel, não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, é o próprio Deus na pessoa do Filho dele, Jesus, quando ele diz lá no capítulo 24, quando ele fala dos sinais dos tempos. Ele, Jesus, está falando. Imagine você, já a palavra dos profetas, dos reis, dos servos de Deus no passado, era tão valiosa quanto a palavra de Deus, a palavra de Jesus. O Espírito era o mesmo. Mas uma coisa é a palavra sair da boca de um profeta, outra coisa é sair da própria boca de Deus, do Senhor Jesus. Por isso Jesus disse, vigiai, acautelai-vos, porque os dias são maus. E quando Jesus mesmo, o próprio Senhor Jesus fala dos sinais da sua volta, ele deixou claro, bem claro, naqueles dias o amor se esfriará. O amor se esfriará. Você imagina um mundo frio de amor? Você imagina você que ama, ou que é amada ou amado, vê a frieza do amor da pessoa que você tanto amava, ou amou, ou ama? Você já pensou você ficar fria com o seu cônjuge?
Já pensou você ficar fria do seu amor com os seus filhos, com os seus pais? E isso é o que nós já estamos vendo. Nós sempre estamos vendo aí os jornais, os noticiários, filho que mata o pai, a mãe. Outro dia foram filhos que foram criados por pais, eles eram adotivos ou são adotivos. O que eles fizeram? Mataram seus pais adotivos, mataram os pais. Então nós estamos vendo que tanto aquela festa rave lá no dia 7 de outubro do ano passado, quanto a violência que corre frouxa em todo o mundo, mostra a frieza do amor, a frieza, a crueldade do amor gelado. É isso aí. Mas as pessoas jogam, não querem assumir suas culpas. O povo não quer assumir suas culpas, seus erros, seus pecados. O povo prefere jogar a culpa em Deus. Ah, o Senhor é que é culpado. O Senhor é que é culpado de eu ser assim. O Senhor é que é culpado de eu ter essa depressão. O Senhor é que é culpado disso, daquilo outro. Como se Deus fosse o servo e eles fossem o Senhor, os senhores. Essa é a realidade. Como se Deus fosse uma pessoa qualquer, um chefe. Não, minha amiga, meu amigo. Deus era, é e o será para sempre. Eu sou o que sou, disse ele para Moisés, quando Moisés perguntou o seu nome. Eu sou o que sou. Deus não lhes deu o nome. O povo de Israel não tinha o nome de Deus. Não possuía o nome de Deus. Eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso, mas não é o nome de Deus. O nome de Deus veio a ser revelado pela primeira vez na história do mundo. Foi revelado, sabe a quem? A Maria, a Virgem Maria, através do anjo Gabriel, quando ele chegou para ela: bem-aventurada és, porque o Espírito do Senhor vai descer sobre ti e o que você vai gerar é o Filho do Deus vivo. O seu nome será Jesus. Pronto. A partir dali, o nome de Deus foi dado para a humanidade. Porque nem a Abraão, nem a Isaac, nem a Israel, o nome de Deus foi revelado. Deixa eu até ler aqui o texto, que vale a pena você ler, acompanhar comigo, lá em Êxodos, capítulo 6, Êxodo 6, capítulo 6, versículo 3. Olha só, Deus falando, Deus no capítulo 6, versículo 2, diz assim: falou mais Deus a Moisés. Deus pessoalmente falando com Moisés. Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, eu apareci a Isaac, eu apareci a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Mas, pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E você sabe que o único homem no Velho Testamento que foi amigo de Deus, foi intitulado amigo de Deus, pelo próprio Deus, foi Abraão. Abraão era amigo de Deus. Nem assim conheceu o nome de Deus. O nome de Deus veio quando o anjo revelou para Maria, porque nela iria ser gerado o Filho do Deus vivo, o próprio Deus, o nome de Deus, Jesus.
o Messias. Então, quando o Messias, o próprio Jesus, o próprio Deus, em pessoa, em carne e osso, sangue, fala: acautelai-vos, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que virá o Filho do Homem, quer dizer, o Filho de Deus. Eu voltarei. Naqueles dias que precederão a minha volta, o amor se esfriará. E uns trairão os outros. Essa é a realidade. Capítulo 24 de Mateus fala dos desastres que aconteceriam no mundo inteiro, que antecederiam a volta de Jesus. Quando nós falamos no capítulo 25 das 10 virgens, agora Jesus dirige-se à igreja especialmente, porque virgem, quando a palavra virgem é dita na Bíblia, normalmente, quando Deus fala, quando ele trata de virgem, está falando da pessoa pura, porque virgem é pura. Naqueles tempos, as virgens eram puríssimas. Então, virgem é aquela criatura que não foi tocada por homens, não foi tocada sequer. Agora, você não precisa ficar preocupado porque você perdeu a sua virgindade e acha que está em pecado. Nada disso. Jesus, quando nos lava do pecado, ele faz a gente nova criatura. Mas quando ele fala, dirige a sua palavra às 10 virgens, ele está falando com a igreja dele, que ele fundou aqui na terra. E nesta igreja, fundada por ele, a metade carregava o azeite consigo. Quer dizer, a unção, o selo, a marca, o batismo com o Espírito Santo. As outras 5, a outra metade, não. Então, estas 5 que não carregavam o azeite, o óleo, para manter a chama acesa, essas pessoas ficaram quando o Senhor veio. Ficaram. E gritaram: Senhor, Senhor. Ele diz: não vos conheço. Você já pensou, minha amiga e meu amigo? E eu falo isso com amor, para tentar despertar em você a grandeza da sua alma. Não há nada que você tenha mais rico neste mundo do que a sua alma. Porque tudo que esse mundo tem, o que você é, o que nós somos, o que você vê, tudo que é físico vai desaparecer. Se o próprio templo que Jesus falou não ficará pedra sobre pedra, imagine o ser humano, o corpo humano, os corpos humanos. Então tudo vai desaparecer. Mas a alma não morre nunca. Então nós estamos falando com a sua alma. A sua alma. E eu falo isso com temor e tremor, porque é minha responsabilidade avisar, tocar a trombeta para aqueles que por acaso estejam levando a sua fé na flauta, na brincadeira. Eu vou lá. Ou por causa de digamos assim, eu fui curada, eu vou na igreja porque eu quero, pelo menos agradecer a Deus, eu quero. Minha amiga, não se trata disso. Jesus curou 10 leprosos, apenas umzinho voltou. Os outros 9 se perderam. Jesus está falando aqui de 10 virgens, 5 foram salvas. 10 virgens. Os leprosos, todos eram leprosos, mas um apenas se salvou. Mas as virgens
supostamente eram virgens, eram santas, todas elas. Mas faltava-lhes apenas, faltava para aquelas 5 insensatas, faltava o óleo, que é o Espírito Santo. Hoje, no passado, Deus falou através dos profetas, dos seus servos. Quando Jesus veio, Deus falou através do próprio Deus, o Filho dele, a sua imagem e semelhança, saiu dele. O seu amado Filho Jesus falava, alertou o povo, a igreja, os discípulos. Mesmo assim, Judas permaneceu infiel e foi para o inferno. Mesmo estando ali Jesus falando. Vieram os apóstolos, então Deus lhes deu o Espírito dele, para que viessem falar, dar continuidade à obra do seu Filho Jesus. E nós temos falado pelo Espírito Santo a palavra dele, eu não falo a minha palavra, não são minhas ideias. Nós sempre colocamos aqui os textos sagrados, é a palavra de Deus, confirmada por Deus. Então Deus hoje fala através do Espírito Santo. E se você não tiver o Espírito Santo, que foi o que aconteceu com aquelas 5 virgens nécias ou loucas, Jesus chamou-as de loucas. Quem não é batizado com o Espírito Santo é louco. Por isso, a Igreja Universal do Reino de Deus, nós todo ano fazemos campanhas fortes, campanha de Israel, fogueira santa de Israel, para que o povo venha despertar para receber o Espírito Santo, para colocar toda a sua força, toda a sua vida, sua alma, seu corpo, sua alma, seu espírito, tudo, sua mente na fogueira santa para receber o Espírito Santo, o selo de Deus, que vai garantir a lâmpada acesa. Só o Espírito Santo pode fazer isso, mais ninguém. Não é a frequência na igreja, não é ser você pastor, pastora, bispo, bispa, não é você ser uma pessoa, um líder religioso, marido, nada disso vai contar no dia que Jesus vier. Se você for selado com o Espírito Santo, você vai permanecer. Se você não for selado, você vai ficar para trás. Desculpa eu falar com clareza, o português claro, mas talvez seja mais oportuno falar assim. Minha amiga, o Espírito Santo não é um prêmiozinho, não. O Espírito Santo representa a eternidade da nossa alma. Quando nós o recebemos, aí já era. O diabo perdeu de vez a sua vida, a sua alma. Mas enquanto não tiver o selo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, você ainda corre risco. E se Jesus vier de supetão, e você não estiver preparada, e você não estiver avisado, e você não estiver firme na fé, você vai ficar para trás. E depois não adianta você falar, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. A porta fechou. A porta fechou. Eu sou a porta. Jesus é a porta. A porta é muito estreita. É muito estreito, o caminho é estreito, apertado, a porta é estreita, mas a porta está aberta, ainda está aberta. A porta está aberta. Então passe por ela. É difícil? É difícil. Porque você tem que sacrificar o seu eu, você tem que sacrificar a sua vontade, você tem que sacrificar a sua carne, você tem que sacrificar a sua juventude, você tem que sacrificar o seu eu, sua mente, seu coração. Você tem que sacrificar tudo. É tudo por tudo. Se você quer receber o Espírito de Deus, que é o todo de Deus, que é o tudo de Deus, que é o melhor de Deus, você tem que dar o seu melhor. Você tem que colocar a sua vida mesmo, corpo, alma e espírito, ou melhor, espírito, alma e corpo, 100% no altar. E não apenas dizer, eis-me aqui, mas se posicionar dessa forma, Senhor,
eis-me aqui, faça de mim o que tu quiseres. Ainda que você tenha que perder a sua juventude, o melhor da sua vida neste mundo, vale a pena, porque é a sua alma. Você vai garantir a salvação da sua alma por toda a eternidade. Se ela não for salva, ela está perdida. E a alma não morre. Não morre. A alma não morre. A alma permanece por toda a eternidade, com Deus ou sem Deus. Depende de você, da sua escolha. Depende do seu sacrifício. Não venha com aquela conversa, eu nasci, Deus esqueceu de mim, e começar a lamentar e praguejar contra Deus porque a sua vida é de má qualidade. Não, nós colhemos hoje o que plantamos ontem, vamos colher amanhã o que nós estamos plantando hoje. E isso é uma questão de inteligência. Você tem essa inteligência, todos temos essa inteligência, para saber o que é certo e o que é errado. E nós não podemos dar desculpa. Eu não sabia. Não, você sabe sim, porque a palavra de Deus está escrachada, escancarada, para todas as pessoas lerem, conhecerem a palavra de Deus, a vontade de Deus. O povo de Israel teria que ser o primeiro a saber do que está escrito aqui. Porque a ele foi revelado, né? Abraão, Deus se revelou primeiro a Abraão, o pai deles, da fé, tanto para eles quanto para os árabes. Deus se revelou para todos. Mas quem dá ouvidos à voz de Deus? As pessoas preferem satisfazer aos ímpetos, aos desejos, às concupiscências do seu coração, do que dar ouvidos à inteligência, à razão, à sabedoria, à mente, o intelecto. Deus falou para Abraão, para Moisés. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. E aqui, em Jeremias, capítulo 17, Deus fala com clareza o pecado de Judá. Judá, que ficou com uma última lâmpada acesa. Cidade de Davi. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares que sacrificaram filhos, e etc, etc, etc. Minha amiga, meu amigo, Deus disse, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Você que tem buscado ao Senhor às 3 horas da madrugada, todo dia, você pode ter certeza que você está semeando o que vai colher por toda a eternidade, junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós teremos esse privilégio de vê-lo face a face e servi-lo. Nós vamos servi-lo lá nos céus, no reino dos céus. Enquanto aqueles que abandonam o Senhor ou que viram as costas para Ele e querem viver essa vida intensamente, esses vão colher os frutos na eternidade, os frutos do inferno, os frutos do mal. Infelizmente, essa é a realidade. Está aqui escrito. Se você quiser saber mais, leia a Bíblia.
Leia, 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 mesmo que você não entenda tudo, mas o que você precisa entender, o Espírito Santo vai explicar, pode ter certeza. Eu li a Bíblia, eu não entendia, mas o que eu tinha que entender, o Espírito Santo me esclarecia. Assim é com você e com qualquer um que tem interesse em ouvir a voz de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.